Ex-AGU entrega em depoimento que Bolsonaro queria uma desculpa jurídica para reverter o jogo nas urnas. Deputada republicana tenta intimidar o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, mas líder do PT faz comentário cirúrgico e denuncia a manobra orquestrada pelos bolsonaros. Enquanto isso, STF não cede à pressão americana e marca julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ex-ministro da AGU, Bruno Bianco, entregou ao STF que Jair Bolsonaro perguntou a ele, durante uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, se havia algum problema que pudesse ser usado para questionar o resultado das eleições de 2022. Bolsonaro perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico, e eu de pronto respondi que não. Disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, havia ocorrido e de maneira correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico, afirmou Bianco. Segundo Bianco, testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres, o ex-presidente insistiu na pergunta, querendo saber se havia algo que pudesse ser contestado. Eu disse que não. Que tinha comissão acompanhando e que a eleição foi absolutamente transparente. E o presidente, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito, falou o ex-AGU. Essa tentativa de Bolsonaro em arrumar uma brecha contra as urnas já tinha sido mencionada em outro depoimento, do ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior. Ele contou que viu o então presidente perguntar se existia alguma alternativa jurídica para reverter o resultado das urnas. Nesta quinta-feira também prestaram depoimento Wagner Rosário, ex-ministro-chefe da CGU, e Adolfo Sáxida, ex-ministro das Minas e Energia. A defesa de Anderson Torres desistiu do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, como testemunha. Outros 6 ex-integrantes do governo Bolsonaro seriam ouvidos nesta quinta, mas só 3 compareceram. Pois, sem dar explicações, a defesa também dispensou os depoimentos de Célio Faria Júnior, ministro da Secretaria do Governo, e Adler Cruz, ex-vice-advogado-geral da União, nesta manhã. Na quarta-feira, o general Gustavo Dutra, do Comando Militar do Planalto, que foi chamado para depor sobre o acampamento golpista em Brasília, simplesmente não apareceu. A defesa pediu que ele seja intimado, e o depoimento ficou marcado para segunda-feira. Nesta manhã, 3 ex-ministros da área jurídica participaram da audiência. Torres é um dos principais réus da tentativa de golpe, e segundo a PGR, atuou como braço jurídico do plano. Inclusive, foi na casa dele que a Polícia Federal achou a minuta do golpista. Republicana diz apoiar decisão do secretário Marco Rubio sobre restringir vistos de autoridades estrangeiras e cita Moraes em publicação. A deputada republicana Maria Elvira Salazar afirmou que a decisão dos Estados Unidos de restringir vistos para estrangeiros que censuram americanos é um alerta ao ministro Alexandre de Moraes. Em sua rede social, ela escreveu: "Eu apoio totalmente a decisão do secretário Rubio de negar vistos dos Estados Unidos a autoridades estrangeiras que tentam silenciar americanos no exterior. Que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes de regimes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo fora do nosso território, não será bem-vindo nos Estados Unidos." A restrição de vistos a estrangeiros foi anunciada ontem pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mas ele não citou o nome do ministro. O deputado Lindbergh Farias disse mais cedo que a tentativa de sanção ao ministro por parte dos Estados Unidos, estimulada por Jair e Eduardo Bolsonaro, é uma afronta inaceitável à soberania do Brasil. Um país estrangeiro não pode se arvorar no direito de julgar ou punir um membro da mais alta corte brasileira por suas decisões judiciais. Segundo ele, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, Eduardo Bolsonaro esteve em Washington com o deputado republicano Richard McCormick, pedindo a revogação do visto de Moraes, uma clara articulação para pressionar e constranger o STF. Nesta semana, o Conselho Nacional de Direitos Humanos chegou a declarar que esse cenário trata-se de uma interferência ilegal nas relações internacionais e um ataque sem precedentes a um ministro da Suprema Corte brasileira, e que nenhum país pode interferir nos interesses de outro, pedindo o fim de medidas abusivas contra o ministro Alexandre de Moraes. Julgamento que pode regular Big Techs está marcado para a próxima semana. O ministro Luiz Roberto Barroso marcou para a próxima quarta-feira, 4 de junho, a retomada do julgamento no STF sobre o Marco Civil da Internet, que pode definir novas regras para o funcionamento das redes sociais no Brasil. A decisão veio logo depois de o governo Trump ameaçar barrar vistos de autoridades brasileiras que tentarem impor sanções às Big Techs. Por meio da AGU,
o executivo entrou com um pedido de liminar para responsabilizar as plataformas pela divulgação de conteúdos ilegais, fraudulentos ou discriminatórios. O julgamento estava parado desde o pedido de vista do ministro André Mendonça, que devolveu o processo na última segunda-feira. Até agora, 3 ministros já votaram. Barroso defendeu uma responsabilização parcial das plataformas. Já Dias Toffoli e Luiz Fux votaram a favor da responsabilização total. Segundo os votos, as redes sociais devem apagar conteúdos ilegais, como ataques à democracia, incitação à violência e racismo, após notificação extrajudicial. Manuela Dávila reage e lança abaixo-assinado após fala violenta de bolsonarista contra Marina Silva. Em resposta aos ataques machistas que sofreu a ministra Marina Silva no início desta semana, por parte do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Manuela Dávila lançou um abaixo-assinado para pedir a cassação do parlamentar. O abaixo-assinado já conta com 80 mil assinaturas e foi lançado na quarta-feira, dia 28. Para Manuela, a situação se trata de um claro caso de violência política de gênero e raça. O abaixo-assinado está disponível no site www.mel.org.br/Marcos Rogério Cassado. Ponha-se no seu lugar, grita o senador Marcos Rogério, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Qual o lugar que Marina Silva, uma mulher preta, deveria estar? Qual o lugar que uma mulher brasileira deve estar? O Brasil é um dos países com menor representação feminina na política. O Brasil é um dos países campeões de feminicídio, de violência doméstica. O exemplo, a fala do senador Marcos Rogério envergonha e deve envergonhar a todas as pessoas que lutam pela vida das mulheres, pela vida com dignidade das mulheres, pela representação política das mulheres. O lugar das mulheres brasileiras é no mercado de trabalho, é vivendo em paz, é criando suas crianças sem violência. O lugar das mulheres políticas brasileiras é o do debate com qualidade, de ideias, sem grito, sem desligamento de microfone. O exemplo do senador Marcos Rogério legitima o comportamento de homens que gritam com mulheres nas câmaras de vereadores do Brasil inteiro. Sabem aquele vereador que defendeu violência doméstica no microfone semana passada? Ele se sente autorizado por comportamentos como o de Marcos Rogério. Sabem as nossas vereadoras e deputadas ameaçadas de morte? Os seus algozes se sentem legitimados com um comportamento como o do senador Marcos Rogério. É por isso que o Senado da República deve agir decidindo qual o exemplo que quer dar para o Brasil. É o dos homens que gritam? O dos homens que violentam? O dos homens que assediam mulheres? Ou é o dos homens que constroem esse país e debatem ideias, que debatem projetos? O lugar do senador Marcos Rogério não é no Senado da República. É por isso que eu defendo a sua cassação. O lugar de mulher é onde ela quiser. Deputada do PSOL quer abrir CPI contra grupo de extermínio e dispara. Situação é gravíssima e exige uma resposta institucional urgente. A deputada Talíria Petroni pedirá a instalação de CPI após a Polícia Federal revelar a investigação sobre o Grupo C4, que oferecia serviços de monitoramento e até mesmo assassinato de ministros e outras autoridades. Petroni alertou para suspeitas de redes de financiamento e apoio político à extrema-direita armada, que, segundo ela, representam uma grave ameaça à democracia, à segurança pública e aos direitos humanos. Para a deputada do PSOL, a situação é gravíssima e exige uma resposta institucional urgente e investigação profunda do parlamento. O documento revelado pela PF mostra que o grupo tinha uma tabela de crime para cada autoridade, chegando a R$150 mil por senadores e R$250 mil por ministros do Judiciário. Para Talíria, a iniciativa visa apurar a existência e as atividades de organizações paramilitares ilegais, grupos de extermínio com motivações políticas, redes de incitação ao ódio em plataformas digitais e possíveis conexões com agentes públicos ou privados que financiam ou incentivam práticas antidemocráticas, discriminatórias e violentas. Homofobia escancarada. Vereador bolsonarista é indiciado por atacar Eduardo Leite. O bolsonarista Edmar Biasi, presidente da Câmara de Vacaria, no Rio Grande do Sul, tentou justificar seu discurso como liberdade de expressão, mas acabou sendo indiciado pela Polícia Civil por homofobia contra o governador gaúcho, Eduardo Leite. Durante uma sessão, em abril de 2025, o vereador afirmou que poderia chamar o governador de viado sem problema nenhum. Eduardo Leite é homossexual e casado com o médico Thales Bolzan. Os investigadores apontam que Biasi ultrapassou os limites de sua imunidade parlamentar
e usou a tribuna para proferir ofensas com termos pejorativos. Para o delegado do caso, ofensas com teor discriminatório, desvinculadas de qualquer crítica política legítima ou manifestação de opinião sobre atos de governo, não estão protegidas por essa prerrogativa. Defesa de Braga Neto volta a pedir pela soltura do general, mesmo após negativas de Moraes. A defesa de Walter Braga Neto voltou a implorar pela revogação da prisão preventiva do general ao STF, sob argumento de que o cenário mudou desde o decreto e que o processo do golpe está em outra fase. Se a prisão continuar, a defesa quer que o caso seja julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa não é a primeira vez que os advogados tentam soltar Braga Neto, mas o pedido já foi negado outras vezes pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes disse que nada mudou desde a prisão, e o início da fase de depoimentos mostra que a prisão ainda é necessária para garantir o cumprimento da lei, já que o general solto representaria risco. O general está preso desde dezembro por suspeita de obstrução das investigações sobre a trama golpista e acessar a delação de Mauro Cid. Em março, ele virou réu ao lado de Bolsonaro e outros aliados, acusado de integrar o núcleo crucial que teria organizado a tentativa de golpe de Estado. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.